de acordo a Oséias 12:14, está escrito lá: o Senhor Jeová fez subir Israel da terra do Egito por meio de um profeta. E por meio de um profeta, Josué, o povo foi guardado, o povo foi preservado. Josué era um profeta. Você vê? Deus não usou os escritos do Moisés para guiar o povo. Deus deu Josué. O Arão não podia guiar o povo. E quando Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias, o Arão levou o povo à decepção. O Arão levou o povo ao bezerro de ouro. Para você ver que um sacerdote não pode guiar o povo de Deus, porque o plano de salvação é por meio de um profeta mensageiro. Então, veja, se eu ainda tiver tempo, William Branham morreu em 24 de dezembro de 1965. Deus falava por meio de William Branham, mas quando ele morreu, Deus falou mais do quê? William Branham estava viajando, senhor Eliezer, do Arizona para Jeffersonville para pregar um sermão que ele intitulou O Rastro da Serpente. E ele morreu com esse sermão escrito lá em algumas folhas, e ele disse que ele ia citar nomes. Agora você vê que Deus não deixou William Branham citar nomes, porque o profeta que vem para citar nomes, trazer o julgamento, é o profeta Cacau Filipe. Agora, Cacau Filipe nasceu em 20 de dezembro de 1972. Então, William Branham morreu em dezembro de 1965, e Deus conta 7 anos após a morte de William Branham. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. No 7º aniversário da morte de William Branham, nasce o profeta Cacau Filipe. E ele nasceu, e no nascimento do profeta Cacau Filipe, assim como o do profeta William Branham, teve um sinal sobrenatural. William Branham lá, uma luz entrou pela porta, quando Charles, o pai de William Branham, abriu a porta, a luz entrou, rodopiou em cima da cama e saiu pela a frecha do telhado. No nascimento do profeta Cacau Filipe, os anjos cantaram em Catadji. O profeta nasceu em um conjunto de aldeias, de 12 aldeias, como as 12 tribos de Israel. E o profeta nasceu na aldeia de Elibou. Elibou significa aldeia de Elias, sim. Então, 7 anos após a morte de William Branham, o profeta nasceu. Ele foi chamado, assim como William Branham, em 24 de abril de 1993. E em 1993, ele recebe o seu chamado de Deus, ele recebe a sua comissão, que é pregar o julgamento e a mudança de vida. Ele recebe uma revelação, e hoje está na sua mensagem, com 149 capítulos. O profeta Cacau Filipe pode mostrar nas escrituras aonde a Bíblia fala sobre ele, assim como William Branham. Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, Apocalipse 19, do 11, 17. Aí está o profeta após William Branham. Sim, foi no mesmo ano que o profeta Cacau Filipe foi chamado, em 93, que houve grandes acontecimentos na Terra. E o senhor estava falando sobre evidências. Ainda vou falar mais sobre isso. Evidências. Deus dá sinais externos e Deus dá sinais internos para a sua igreja. E alguns sinais externos foram dados. Por exemplo, foi em 93 que Angola assinou um acordo de paz com a Eritreia. Ela tinha uma guerra lá Angola tinha uma guerra com a Eritreia há mais de 40 anos. Foi em 93 que Nelson Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, junto com Friedrich de Klerk. Eles apertaram as mãos lá diante da comunidade internacional. Foi em 93 que Isaac Rabin, o presidente de Israel, assinou o maior acordo de paz com a Palestina, Yasser Arafat. E tudo isso aconteceu no ano de 93. Cacau Filipe começou a pregar em 8 de julho de 2002. Ok. Então, agora a réplica do senhor Eliezer. Vou zerar aqui o cronômetro. Só um momento. Cronômetro zerado. Vou marcar o tempo. 10 minutos para a sua réplica, senhor Eliezer. O tempo está com o senhor. Tudo bem. Obrigado, Deltamar Costa. Muitas coisas nós estamos vendo aí. Vamos tentar. A primeira coisa é só expressando, que eu tenho que captar realmente o seu entendimento ali. Quando foi em relação se Moisés e Josué eram iguais. Veja, igual é ser tudo. Josué não era um Deus, Moisés era. Porque Arão era o profeta de Moisés, e tu será por Deus. Então, é nessa linha que eu estava falando, tá? Só para o irmão entender. Por isso que é bom a gente conversar, e vamos com calma que nós vamos ter bastante, né? Depois eu vou mostrar as evidências e tudo que o irmão Brana falou, que essas fitas, elas continuarão meu ministério, e elas irão ao redor do mundo. Ele fala, e agora mesmo, em muitos lugares, já as pessoas estão sendo curadas, transformadas, recebendo o Espírito Santo, os ministros estão levando essas fitas, estão tocando essas fitas. Essa é a última voz, essa é a última mensagem para a era de Laodiceia. Então, eu tenho vários aqui,
Mas só deixa eu responder a algumas aqui, porque eu estou vendo que nós estamos acelerando muito o carro e está ficando muitas perguntas, né, vazias no ar. Eu creio que se Deus querer, nós podemos outra vez voltar a conversar tranquilamente. Eu creio que para que as pessoas possam compreender realmente cada fato, né? Porque como eu te falei, converso com muitas pessoas e eu não adentro dentro do seu entendimento porque eles são sinceros, confiam naquilo que acreditam, mas em minha revelação, no meu entendimento, como eu me apoio em um profeta, eu vejo que aquilo não condiz com o ensinamento do meu profeta. Por isso que eu não a julgo, eu tenho paciência, eu espero em Deus. O que eu exponho é a maneira que eu vejo, o que eu entendo. Se querer, eu preciso de tempo para poder explanar. Você compreende? Eu não posso dizer que a pessoa, não, está completamente errado. Ela vai se firmar, ela vai se fechar até o último momento, porque, na verdade, a fonte que ela buscou, ela está crendo com toda a sua força que aquilo é verdade. Por isso que é onde, como eu examinei. Como eu te falei, eu tenho sou um ex-traficante, né? Passei pelo crime e são coisas que eu nunca brinquei. Então, sempre fui de averiguar, de estudar, para não fazer as coisas em falso, porque quem é criminoso sabe que fazer algo em falso pode pagar com a própria vida. Então, vim de um mundo que é bastante isso aí. E quanto a essa mensagem, meu pai, já mais de 50 anos, ouve essa mensagem, dessa mensagem, eu tenho todos familiares e também que vieram de outras congregações, mas eu quero me reter aqui. O primeiro seria realmente eu me apresentar para as pessoas soubessem quem eu sou, quem realmente eu sou. Se o mesmo Deus não está hoje, eu não poderia ser transformado. Se o mesmo Deus hoje não tivesse através dessa mensagem, eu não poderia receber o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. Há muitas pessoas eu tenho orado, tem curas, por isso que depois aí os traficantes do PCC, PCP, Comando Vermelho, aqui do PGC, do comando aqui de Santa Catarina, eu queria que depois vocês entrassem em contato comigo, esses que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que foram transformados, para que eu pudesse ter o contato com vocês, a gente continuasse, né, através do WhatsApp, essa comunhão, vamos dizer assim. Então, no meu entendimento, quando eu me referi sobre Moisés, que não é igual, é diferente de Josué, é nesse sentido, que Moisés tinha uma comissão e ele foi dado como Deus. Deus falou, tu serás Deus e Arão será teu profeta. É nesse sentido. Agora vejamos, um profeta não tem valia quando morre, mas calma, a mensagem era de Josué ou era de Moisés? Devemos avaliar isso. A mensagem não era de Josué, ele deu prosseguimento aos ensinos que Deus deu para Moisés, e o anjo o acompanhou. Agora, a coluna de fogo é uma identificação de que Deus está com aquele homem? É uma delas. Não se pode unicamente só nisso se apoiar, porque Paulo diz o evangelho é a demonstração do poder de Deus. Agora veja, e isso acompanhava Paulo. Agora veja, sinais, o diabo também faz sinais de cura, milagres, maravilha. Olha só como eu estou explanando, especificando. O diabo cura? Jesus disse que não. Então é nisso que eu estou me especificando. O diabo não cura. O diabo não dá o Espírito Santo para ninguém. O diabo não transforma ninguém em santo. Ele não tem esse poder. Não é a característica dele. Ele não pode dar algo que ele não tem. Ok? Eu poderia me abranger mais, mas eu estou resumindo ao máximo. Peço desculpa aí aos internautas, né? Às vezes a gente dá uma respiradinha, com calma, tranquilidade, para a gente não ir aqui muito rápido, senão meu grande entendimento, irmão querido Deltamar tem um grande conhecimento, e vocês sabem que nós, pela altura que estamos e o grande entendimento que nós temos, nós não vamos conseguir mudar nós, porque viemos até aqui com muitas convicções e analisando, então o único que pode nos mudar é Deus. Como eu falei para ele, ninguém me muda, eu nunca me deixei seduzir por nenhum tipo de doutrina e de ensino. Ainda que tive pastor com todo respeito, mas não concordava com seus ensinos. E ali mantemos o nosso amor, mantemos a nossa comunhão, cada um com seu trabalho. Esse é o que Jesus falou. Jesus disse que vocês serão meus discípulos. Quando? Quando vos amarem um ao outro. Não é quando a gente saber todos os mistérios. Então veja, baseado, estou contando um pouquinho de testemunho para vocês, para que vocês possam entender. Eu não estou aqui para atacar o Deltamar. Ele também é um filho de Deus, está buscando o melhor que se pode e ele se apega. Ninguém de nós quer ir para o inferno. Nem eu, nem ele, nem o moderador Sebastião, nem vocês que estão nos assistindo. O que nós estamos tentando, o melhor, buscando,
é a direção de Deus. Assim como eu fiz nesses 4 dias. Eu falei para ele, tu tá me custando 4 dias. E nesses 4 dias eu não fui trabalhar nada, eu fui orar, eu fui ler as mensagens, fui colocar elas certinho. Para quê? Eu não estou aqui para ofender ninguém, nem quero fazer isso. Deus não me chamou para isso. Eu sempre olho para outra pessoa, eu olho naquele homem que foi à beira do suicídio em 2004, quando eu era traficante. Eu sei que Deus pode tirar a mão de mim e eu morrer a qualquer momento no pecado, e aonde eu vou. Então, Jesus falou, a mesma medida que tu mede, tu será medido. Então, eu quero ir com calma, com tranquilidade. Se Deus usou de misericórdia comigo e teve paciência comigo, por que eu não devo usar isso para com as pessoas? Então, vocês que estão nos ouvindo, vocês querem realmente saber, realmente, o que é verdade? Deutamar está trazendo aquilo que ele crê, ele defende e morre, crendo que aquilo é verdade. Assim como eu fiz as minhas análises, os meus exames, a minha vida, libertações. Como eu falei, meu filho tinha epilepsia. E após quase 6 anos, Deus me deu, através desse profeta William Marrombrana, a fé. E me mostrou como tirava esse demônio. E o meu filho está liberto. Já mais de 2 anos. Então, assim, ó, tenho evidências, tenho provas. Os médicos não sabem como isso aconteceu. Mas tenho várias evidências. Como eu também tenho. Eu fui curado da surdez. Eu fui curado da renite. Eu fui curado também de várias enfermidades que eu poderia ficar aqui, que eu tenho os exames. Mas veja só, o mesmo Deus, o Jesus Cristo, Hebreus 13:8, é o mesmo? Se é o mesmo, as mesmas obras têm que começar. As mesmas obras que foram em Pentecoste, foram na primeira era, segunda era, terceira era, e até nesse. Por isso que o William Branham, essa foi as vindicações, aonde o anjo falou que o primeiro sinal, mas se eles não creram no primeiro sinal, por quê? Porque, como o Branham falou, ele descreve aqui, eu não tenho tempo para ler, porque o tempo é muito curto. Ele descreve porque ele era filho de um bêbado. A família deles era muito pobre. Eles não eram reconhecidos, as pessoas não pararam. Vinham conversar com ele quando ele era o último. E olhe lá. Então veja, mas o anjo falou, assim como Moisés foi dado 2 sinais, a ti será dado também. O primeiro seria, com a mão, não pegar a mão da pessoa, ele veria pelas cores a enfermidade que a pessoa tem. Mas ele falou que esse dom se aperfeiçoou. Então depois deu a ele que ele conheceria os desejos, os pensamentos do coração das pessoas. Ele saberia de onde viria o pecado e tudo mais. Bom, até ali ele nunca teve, mas conforme foi a sua experiência e crescimento espiritual, ele amadureceu. E aí temos, então, este profeta, vindicado com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, ele levou para as escrituras, para as pessoas compreenderem. Jesus falou de outro, Mateus 17, sobre que Elias virá e restaurará todas as coisas. Agora vejamos que Apocalipse, ele é um mistério. E deveria vir um profeta no final. Por quê? Porque Deus só usa profeta. Então, baseado como Moisés morreu? Para os homens, sim. Mas vejamos então, a sua mensagem continuou. Veio outros profetas, e outros profetas foram baseados em que mensagem? Na mensagem de Moisés. Porque a mensagem veio de Moisés, colocando eles no bom entendimento, mais próximo de Deus. Até que veio Jesus Cristo. E aí começou, então, novamente, os seus ministros, os seus apóstolos, os seus profetas enviados, a qual ele prometeu. E nós vamos discorrer nas demais conversas que teremos aqui, diálogo. Muito obrigado e Deus possa continuar abençoando. Ok. Então, agora é a tréplica para o apóstolo Deutamar, 7 minutos, cronômetro zerado. Tempo para o apóstolo, 7 minutos. Ok, muito obrigado. Então, eu quero falar aqui alguns pontos que o senhor Eliezer disse que Josué não era igual a Moisés, mas eu mostrei que ele era igual. Profeta mensageiro. Os profetas mensageiros são iguais. Um vem fazendo tantos milagres, o outro não faz milagre nenhum. Qual foi o milagre de João Batista? Um profeta não é maior do que o outro por milagres. Os profetas são iguais. Sim, são iguais como profetas. Agora, o que distingue são os seus ministérios. Isaías não fez milagre como Elias, não fez milagre como William Branham, mas ele era um profeta mensageiro. E Salmos 82, senhor Eliezer, e João 10:34, diz que os profetas são deuses. Não era só Moisés que era Deus. Porque Deus está nesse profeta. Deus, a divindade, está nesse profeta. William Branham era um Deus na Terra. Por isso que William Branham poderia fazer tudo aquilo. E quem cresce em William Branham seria salvo.
Mas lá nos dias de William Branham, chamavam ele de Santo Rolador. Por quê? Tem mais de 2 milhões de pessoas que creem na mensagem do William Branham hoje. Porque eles têm a história. Se eles estivessem lá, eles teriam tomado o lado de T.L. Osborne, de Oral Roberts, de Billy Graham. Eles teriam ido para as igrejas pentecostais e teriam chamado William Branham de Santo Rolador. Eles seriam membros dos católicos, dos protestantes, dos evangélicos, e chamariam William Branham de Santo Rolador. Essa multidão de pessoas que creem em William Branham, se eles tivessem vivido nos dias de William Branham, eles teriam negado William Branham. William Branham disse, o seu comportamento aqui, que não reconhece o que Deus faz hoje, seria o seu comportamento se você estivesse no tempo de Moisés, se você estivesse no tempo de Jesus. Se William Branham estava na terra e as pessoas não o reconheciam, eles não reconheceriam qualquer profeta em qualquer época. Se hoje Deus tem um profeta na terra chamado Cacau Filipe e as pessoas não o reconhecem, significa que elas também não reconheceriam William Branham. Quando um profeta está na terra, tudo aquilo é simples. Então, Salmos 82 e João 10:34 diz que os profetas são deuses. E Josué era um profeta como Moisés, de acordo com Oséias 12:14. E quando o Senhor diz que o diabo não pode curar, Mateus 24:24 diz que os falsos cristos e os falsos profetas iam fazer grandes sinais na terra, milagres, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Está vendo? Os falsos cristos e os falsos profetas fariam grandes sinais, milagres, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Está aí o Edir Macedo, Valdemiro, Silas Malafaia e muitos homens na terra fazendo milagres, prodígios, maravilhas. Isso está de acordo com Mateus capítulo 24 e 24. Quando o Senhor fala dos 2 sinais de William Branham, e de fato, foi dado 2 sinais a William Branham, assim como foi dado para Moisés. Só de igual modo, senhor Eliezer, de igual modo a Moisés, por que Deus deu 2 sinais a Moisés? Porque Moisés estava se queixando que o povo não acreditaria. O povo lá em Israel, lá no Egito, eles estavam incrédulos. E Moisés dizia, eles não vão acreditar, O que eu vou dizer? E Deus disse, então eu vou te dar 2 sinais. Os sinais são para quem, senhor Eliezer? Deus dá os sinais para quem? É para os incrédulos, não é? Os sinais de um profeta é para os incrédulos, não é? Josué e Caleb não precisou de sinais para crer. Quando Moisés contou o seu chamado na sarça ardente, Josué e Caleb já acreditaram, mas os outros precisaram dos 2 sinais. Os outros precisou vir as pragas para que eles pudessem acreditar. Então, quando o William Branham estava na caverna Greensville, falando com o anjo, e ele estava a se queixar com Moisés, eu não consigo, eu não dou conta, eles não vão acreditar em mim, não vão acreditar em mim, eu não posso. E o anjo deu 2 sinais para o William Branham, para quê? Para fazer o povo acreditar que o William Branham era o enviado de Deus, para fazer os incrédulos acreditar. Sinais são para os incrédulos. É por isso que quando Jesus estava sobre a terra, eles estavam perguntando, Jesus, cadê a tua coluna de fogo? Jesus, cadê a tua coluna de nuvem? Como o nosso profeta Moisés. Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê a fotografia dessa? A fotografia daquela? Jesus disse, uma geração incrédula me pede os sinais. Quem pedia sinais para Jesus? Eram os incrédulos. O Pedro não pedia sinais. A Maria Madalena não pedia sinais. O ladrão da cruz não pediu sinal. Os filhos de Deus não podiam pedir um sinal para Jesus. Mas os incrédulos estavam a pedir sinais. O que vindica um profeta é a sua mensagem. O William Branham era verdadeiro profeta porque ele foi chamado por Deus. E não pelos seus milagres. Se fosse pelos milagres, pelo dom de discernimento, muitos homens não seriam profetas. E eles estão na sua Bíblia e eles não eram profetas. E eles eram profetas mensageiros assim como William Branham. Mas eu queria ir aqui adiante para responder uma outra coisa e para perguntar assim, ó, quero que o senhor me responda sim ou não. Eu perguntei para o senhor, um homem morto pode ser o profeta dos homens vivos? O senhor disse que... O que o senhor respondeu? O senhor disse que pode? Depende da forma que tu entende, né? Não, um homem morto, porque o profeta, o porta-voz de Deus, é um homem vivo. Então, um homem que está no túmulo há 66 anos pode ser o profeta de um vivo hoje? Será que algum pregador da mensagem do irmão Branham, algum membro da Igreja Tabernáculo da Fé, de qualquer outra igreja, pode fazer uma pergunta a William Branham? Será que ele pode perguntar, William Branham, quem mandou o coronavírus? Foi Deus ou foi o diabo? Será que ele pode perguntar, William Branham, será que eu posso tomar a vacina? William Branham, e sobre a internet? E sobre isso? O William Branham não pode responder. Como é que Deus fala? De acordo a Amós 3, que o senhor citou aqui, fala pelos profetas. Deus silenciou-se desde 24 de abril de 1993. Deus ficou em silêncio. E o William Branham disse que Deus enviaria um outro profeta após ele. O senhor está de acordo que o William Branham disse que Deus enviaria um outro profeta após ele? Falou.
Falou. Então, nós Tem estamos de vários acordo aqui que o William Branham falou que Deus enviaria um outro profeta. Olha, será que um profeta morto pode ser o guia de homens vivos sobre a terra, senhor Eliezer? Eu vi que o senhor é uma pessoa sincera. O senhor responde, de acordo com a sua sinceridade, um profeta morto pode ser o guia dos filhos de Deus na terra, de pessoas vivas na terra? Tu fala do corpo físico ou da sua mensagem? Não, o profeta é um homem, o profeta não é um espírito. A pessoa física, ela morre, ela parte, né? Não tem como, né? O profeta não é a mensagem. O profeta não é a sua mensagem. O profeta não é um espírito. O profeta é um homem. Um homem, o profeta é um homem. Todos os profetas foram homens. A minha pergunta é, um profeta pode ser, um profeta morto, pode ser o guia de homens vivos sobre a terra? A resposta é que não pode. Samuel, capítulo 8, versículo 7, diz que Samuel era o guia dos filhos de Israel, mas Samuel vivo. O William Branham era o guia dos filhos de Deus, mas quando ele estava vivo sobre a terra. Ok. Tempo esgotado. Então, tivemos o nosso término do segundo bloco. Vamos dar início ao terceiro bloco. E desta vez, quem vai fazer a pergunta é o apóstolo Deltamar. Fará a pergunta ao senhor Eliezer. O cronômetro está zerado, 2 minutos para a sua pergunta, iniciando o terceiro bloco. Apóstolo Deltamar, tempo. Então, isso já está claro. Deus fala por meio de um profeta vivo. Deus não pode levantar um cadáver para falar. Deus não fala por escritos de profeta morto. Quando Moisés sai de cena, Deus dá a Josué. Quando Elias sai de cena, Deus dá a Eliseu. Então, o que nós vamos falar aqui é para saber se há um profeta após William Branham. É este ponto que nós vamos chegar. Então, um profeta morto não pode ser o guia dos filhos de Deus. Deus não pode falar por um profeta morto. Isso está claro. Ninguém pode vir aqui para dizer que Juscelino Kubitschek é o seu presidente, porque para alguém ser presidente tem que ser um homem vivo sobre a terra. Nenhum americano, senhor Eliezer, pode vir hoje para dizer que Abraham Lincoln é o seu presidente, porque para ser um presidente tem que ser um homem vivo. E o mesmo para os profetas. Na sua igreja, o pastor é vivo, os evangelistas é vivo, os profetas de igreja é vivo. Se houver apóstolo, é vivo. Sim, é homem vivo. Olhe na natureza. Será que Deus guia lá os grupos de leões vivos por meio de um leão morto? Os pássaros vivos são guiados por um pássaro morto? Não importa a sua grandeza. Não importa a grandeza de um pássaro, a grandeza de um homem, a grandeza de um leão. Ele não pode ser o líder daqueles que estão vivos. Isto é loucura, é um abuso de linguagem. Mas eu quero ir para a pergunta. Eu queria perguntar como que o homem pode receber o Espírito Santo? O senhor irá responder aqui. Queria que o senhor se concentrasse na pergunta. Como que o homem pode conseguir o Espírito Santo? O tão desejado Espírito Santo, que os católicos dizem que tem, os evangélicos dizem que tem, os protestantes dizem que tem, aqueles que pregam a mensagem de William Branham, mesmo em toda a sua pureza, diz que tem o Espírito Santo. Mas esta é a pergunta que vamos responder. Como que o homem pode receber o Espírito Santo? O que ele tem que fazer para receber o Espírito Santo? Obrigado. Ok. O senhor entendeu a pergunta, senhor Eliezer? Entendi. Sim. Então, o cronômetro está zerado, 10 minutos para a sua resposta. Tempo na tela. Eu já estou com o versículo aqui pronto, né? Obrigado, né? É bom a gente conversar com pessoas que têm bastante entendimento, assim a gente analisa, avalia, né? E vamos vendo. Não vou voltar mais sobre Moisés e Josué, sendo que para não ficar perdendo tempo aqui, eu já expliquei qual é o entendimento, de que maneira eu especifiquei, de que maneira só é a diferença. Agora, de outras formas, a palavra de Deus vem aos profetas, Jesus disse que eles são considerados Deus. Eu não falei nesse sentido, mas tudo bem, vamos lá adiante. Para que então eu não fique só batendo, né, ou melhor, comentando, melhor dizendo, né, em algo que não vai dar muita... Bom, vamos analisar uma coisa. Se um profeta morreu e a sua mensagem morreu, Josué ficou sem mensagem. Todos os profetas que vieram demais, todos eles falavam de Moisés, do ensinamento de Moisés. Todos eles que vieram depois. Então, quem conduzia eles? Eles não poderiam tomar a mensagem de Moisés. Moisés morreu, então eles tinham que vir com uma nova mensagem? Não, senhor. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que
Deus envia um profeta, mas tem que voltar sobre qual é a mensagem e qual é o período que aquilo está sobre o poder de Deus. A limitação, até que tempo? E Moisés determinou, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Né? Como de costume, então, são conhecedor desta parte que fala sobre Jesus Cristo. Então, vejamos outras coisas. Lá atrás eu esqueci de falar sobre... O irmão Brano está morto. O irmão Brano comissionou muitos ministros. Está aí a mensagem de acusação, pergunta e resposta sobre Hebreus, a religião híbrida. E aí eu poderia citar várias aqui, né? Eu tenho aqui marcado aqui umas 15. Só para... Mas vamos lá. Então, assim, ele orando ali, ele comissiona, e enfim. Espíritos sedutores, ele pregou também. E hoje ele estava ouvindo a sua comissão. Mas vamos lá. A mensagem, quando um homem morre, as pessoas seguem um homem morto? Não, mas a mensagem que foi falado não era dele. Correto. Veja que nós cremos igual, Deltamar, que William Branham foi um profeta de Deus. Bom, se ele foi, mas a Bíblia diz que só haveria última mensagem. Veria outra mensagem? Bom, se você crê em William Marion Branham, ele diz assim, tá? Na era da igreja de Laodiceia. Na era de Laodiceia. Antes de encerrarmos essa sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, esse é o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses dois pensamentos. Primeiro, esta era terá um mensageiro profeta. Então, são 7 eras, não tem 8. Então, há 7 eras, a última era terá um profeta mensageiro. Por quê? Vamos lá. São palavras dele, eu estou lendo, né? Então, se alguém discordar, está dizendo aqui com o próprio profeta, eu creio, mas se discordar, então não crê. Mas vamos lá, ele diz assim, ó, desculpa, às vezes eu não consigo usar as palavras melhor, né? Não estou fazendo afronta, ataque, nada. Me desculpa se eu estou expressando isso, tá? Mas veja assim, ele explica aqui que terá um mensageiro profeta. Apocalipse 10 e 7 diz, quando tocar singular, então tem uma mensagem só, não tem várias, uma mensagem só. Singular. Nunca houve uma era onde Deus deu a seu povo 2 profetas maiores de uma só vez. Ele deu um Enoque sozinho. Ele deu Noé sozinho. Ele deu Moisés. Só ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. João Batista veio sozinho. Agora, nesse último dia, deve haver um profeta. Um profeta, não vem mais. Não uma profetisa, embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do que homens. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, então a palavra é infalível. Hebreus 12, 4. Hebreus 13, 7. A palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo do tempo do fim. Esse profeta é o que revela todos os mistérios. Então é nele que nós temos que crer e confiar. Qualquer outro que vir e falar diferente dele, é bom que a gente não tome. Porque ele falou que ficasse com essa mensagem. Ele falou, essas citas irão às nações. E eles ouvirão. O anjo falou para ele, armazena alimento. Sabe por quê? Porque se ele fosse recolhido, nós ia ter os áudios para ouvir. Se viesse qualquer pregação, nós temos o áudio para ouvir. Se ele tivesse uma mensagem lá imprimida, áudio do que Moisés falou, era tão fácil, só pegava e botava para o povo ouvir. Se viesse algum líder falar diferente, só botava e ouvia. Mas hoje, por que temos essa grande diferença? Depois eu vou entrar um pouco do povo do tabernáculo, o porquê essas dissensões entre nós. Porque se parasse e ouvisse a voz do irmão Breno, do profeta, não haveria tanto esse fuxico, não haveria tanta essa discórdia, não haveria tantas as interpretações. Por isso que ele falou, ouçam a voz, ouçam a voz. Então, quando a gente se senta, pode haver 3, 4, 5 ministros com ideias diferentes, e se a gente se senta e ouve o profeta falando, o áudio, ali é o final. Não há mais quem recorrer. Mas voltamos aqui. Ele diz assim, João Batista veio sozinho. Agora, nesse último dia, deve haver um profeta. Agora eu te pergunto, ele não estava ali? Aí vai a resposta da tua pergunta. Ele falou que viria outro na frente? Sim, o profeta era tão humilde. E ele reconheceria que quando viesse os selos, ia dar uma grande explosão. Ele achou que ele iria morrer. Ele acreditava, ele falou isso, como as mensagens que você tem. Ninguém pode sobreviver.
Tem que vir um profeta maior para revelar todos esses mistérios contidos na Bíblia. Ele acreditava isso. Mas em 63, você vai ver, segue as datas. Em 63, ele tem esse... Deus manda ele ir lá para a montanha e ele vai e recebe a notícia, o anjo fala para ele. Ele volta e diz, Meda, eu não vou morrer. É a revelação dos 7 selos, Meda. Pensa a alegria que ele ficou. Pensa a alegria que ele ficou, ele não ia morrer. Então ele achava que haveria outro profeta. Eu tenho várias mensagens marcadas a respeito disso aqui. Então ele falou aqui, olha só, agora nesse último dia deve haver um profeta. Mas ele não estava ali? Por que ele estava falando? Ele poderia dizer assim, ó, eu sou o profeta. Por que ele não fez isso? Porque os falsos se identificam, os falsos ameaçam, os falsos vêm e se posicionam. É o falso que tenta se promover. Assim como o velhaco tem uma mensagem muito mais bonita do que uma pessoa honesta. Uma pessoa honesta vem te pedir o dinheiro, ele vai direto ao ponto. Preciso de dinheiro, tens como me emprestar? Mas o velhaco não. O velhaco ele faz uma mensagem linda e muitas promessas e apresenta muitas coisas, até que ele consegue seduzir e lhe tira o dinheiro. Mas diz o profeta aqui, então nesse tempo deve haver um profeta, não uma profetisa, embora nessa era haja mais mulheres pretendendo dar revelação de Deus. Olha só, nem vou entrar nesses outros pontos aí. Tá? Ele continua. E a palavra infalível, embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do que homens. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, não eles, só William Branham poderia trazer essa revelação. Ele é a boca de Deus na terra. Qualquer outra mensagem que trazer contrária aos seus ensinos está errado. Vamos lá. Isso está. Cacô Felipe admitiu que ele é o profeta. Você admitiu que ele é o profeta, nós cremos que ele é o profeta. Então nós estamos examinando aqui as suas palavras. Então ele vem e diz assim, e a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo do tempo do fim. Então nós somos o povo do tempo do fim. E converterá os corações dos filhos de volta aos pais. A mensagem dele é que nos converte de volta à doutrina dos apóstolos, aos ensinamentos dos apóstolos. Não tem outro. Vamos lá. Há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva. Eu contesto essa declaração. Ele não concorda. Continuemos. É uma suposição pobre e inválida em face de Apocalipse 10 e 7, porque é onde que está a credencial dele, aonde está prometido do Apocalipse 10 e 7. Continuando. Agora, eu nego que as pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Ele nega isso. Agora veja só. Eu nego que haverá profetas. Eu não nego que haverá profetas, como nos dias de Paulo, quando houve um chamado Ágapo, que profetizou uma grande fome. Ele não está negando, diz ele que concorda. Eu concordo que isso é assim. Mas eu nego, sob a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um mensageiro profeta maior, que revelará os mistérios contidos na palavra, e que tenha os mistérios para converter os corações dos filhos aos pais, ou assim do Senhor. William Marron Branham, ele nega. Como o homem pode receber o Espírito Santo? Está ali em Atos, capítulo 5 e versículo 32. Que Deus deu o Espírito Santo àqueles que obedecem. Ok. Assim. Então, apóstolo Detamar, o senhor tem 10 minutos para a sua réplica. O cronômetro está zerado. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de dizer que, desde Moisés foi quem colocou as bases da lei. E todos os profetas que vieram após Moisés estavam sobre essas bases. Mas Jesus colocou as bases da graça. E todos os profetas que vieram após Jesus estão sobre esta base. É por isso que você vê os profetas na mesma linha de Moisés. Mas depois de Jesus, os profetas estão na mesma linha de Jesus, porque Jesus colocou as bases para isso. Bem, com respeito à era de Laodiceia, a era de Laodiceia não terminou. E a era de Laodiceia só tem um mensageiro. Mas eu gostaria de perguntar ao seu Eliezer, se o mensageiro, ele é o homem, o mensageiro homem, o anjo homem, ou se ele é um anjo celestial. O mensageiro da era, o que ele é? Ele é um homem ou ele é um anjo celestial?
É um homem. Não é um homem. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, fala de 7 estrelas. Essas 7 estrelas são anjos celestiais. E estes anjos que são os mensageiros de cada era. Existem anjos celestiais, existem anjos terrenais. Anjo é mensageiro. O senhor está de acordo que existem anjos celestiais e anjos terrenais, senhor Eliezer? Correto. Correto. Mas quem é o anjo celestial da era de Laodiceia? Ele não deu o nome para o irmão Brana. Não deu o nome, mas a Bíblia fala o nome dele, ou seja, como ele se identificaria. Por exemplo, antes de ter o mensageiro terreno, o anjo terrenal, que era Moisés, tinha um anjo celestial. A mensagem de Moisés, que foi dada a Moisés, foi dada por um anjo celestial. A mensagem não era de Moisés. Moisés não aprendeu aquilo em algum lugar. Mas aquele anjo, o anjo de Jeová, é quem deu a mensagem para Moisés. Depois, este anjo, que era Miguel, o chefe dos exércitos de Jeová, quem deu a mensagem para Josué. A mensagem é do anjo celestial. Agora, você vê que Moisés e Josué estavam em qual era? Eram eras diferentes? Mas vamos voltar aqui. Apocalipse 2, Apocalipse 3, trata-se de anjos celestiais. É um mensageiro para a era. Quando a era de Éfeso começou, lá no ano 53, o anjo celestial desceu à terra e tomou Paulo. A mensagem não é de Paulo, a mensagem é do primeiro anjo celestial da era de Éfeso. A era de Laodiceia não terminou, senhor Eliezer. E quando o senhor diz que, quando ele tocar a sua trombeta, está no singular, mas veja aqui, é dito nos dias, é plural, nos dias da voz, não é no dia da voz, mas nos dias da voz do sétimo anjo. A era de Laodiceia começou em 1906, ela não terminou. William Branham, o anjo terrenal, o profeta, o pai da era de Laodiceia, saiu de cena. Por que o pai? Porque foi o primeiro levantado. Mas o anjo celestial está na terra. Eu queria perguntar assim para o senhor, se o William Branham revelou tudo, o senhor disse que o William Branham revelou tudo, isso é verdade? O William Branham revelou tudo? O William Branham revelou tudo? Não ainda. Não, mas o senhor disse que ele tinha revelado tudo. Mas se ele não revelou tudo, como que ele vai revelar se ele não está aqui? Não. Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Apocalipse 10:7, ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se o William Branham não revelou tudo, como que ele vai revelar se ele não está aqui? O William Branham não revelou a terceira puxada. Ele não sabia o que era. O sétimo selo que o senhor leu, eu também vou ler aqui, o que o William Branham disse no sétimo selo. Ele não revelou a terceira puxada. O William Branham não revelou a língua desconhecida do sonho de New Jackson. O William Branham não revelou também a questão da visão da tenda. O William Branham não revelou o sétimo selo. O William Branham não revelou muitas coisas. Ele diz, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. E o William Branham saiu de cena. Ele não revelou todas as coisas. Senhor Eliezer, mas eu queria perguntar aqui para o senhor uma outra coisa. O senhor disse que, de fato, o William Branham não revelou. Mas, se o William Branham não revelou, ele vai revelar um sacerdote, senhor Eliezer? O que o senhor acha? Eu queria que o senhor me respondesse direto. Dado que Deus revela os seus segredos pelos seus profetas, e o William Branham não está mais aqui para revelar o que ele não revelou, neste caso, Deus agora vai mudar e revelar os seus segredos aos sacerdotes? O profeta... Deus revela os seus segredos a sacerdotes? O profeta revela ao profeta. Deus revela ao profeta. Não. Né? Deus revela a sua palavra ao profeta. O profeta William Branham, que o senhor disse que é o profeta, não está aqui. Logo, Deus vai revelar o que falta revelar por meio de quem? Por meio dos sacerdotes. Profeta menor, profeta de Efésios 4:11, é um sacerdote. Deus revela a sua palavra por meio de sacerdote? Queria que o senhor respondesse. Não. Não revela. Está vendo? Agora, qual desses ministros que estão no Brasil, quais dos grandes pregadores branhamistas que estão no Brasil, quais deles foi consagrado por William Branham? É sacerdote de William Branham? É ministro de William Branham? Me diga o nome de um só que foi estabelecido pelo William Branham, o profeta. O senhor disse que o profeta hoje é William Branham. Quem desses homens hoje foi estabelecido por William Branham? Que bom que tu fez essa pergunta. José Branham. José Branham não foi estabelecido por William Branham. Quando ele morreu, lá em 1965, José Branham tinha 7 anos de idade. E ele nem estava no carro do pai quando ele morreu. Ele estava no carro de Billy Paul. O William Branham não colocou as mãos sobre ele, não o consagrou, não estabeleceu, não fez dele um profeta. Não diga isso. E eu quero perguntar aqui uma outra coisa. Se José Branham é um profeta mensageiro, ele é um profeta menor. Ele é um profeta maior, um profeta mensageiro ou um profeta menor? Qual? José Branham, ele é um profeta mensageiro, um profeta maior ou um profeta menor? É um profeta menor. Eu sei que o senhor vai dizer aqui, não sei,
que José Brana é quem está guiando agora, mas o senhor pode me mostrar na Bíblia um versículo onde diz que Deus pode guiar os seus filhos na terra por um profeta menor? Josué. Josué era um profeta maior. Eu mostrei chamado, comissão, mensagem. Ele tinha um assim diz o Senhor, o anjo de Jeová estava com ele. Ele era um profeta maior. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu sou contigo. Mas um profeta menor. Olha, o maior profeta menor que já existiu foi Arão. Arão é o pai de todos os profetas menores. Mas o Arão conduziu o povo para onde? Para o bezerro de ouro. O maior profeta menor que já teve na terra, Arão, o pai dos profetas menores, o pai do sacerdócio, ficou sem o profeta Moisés 40 dias. E ele levou o povo para onde? Para o bezerro de ouro. Como que alguém pode ficar sem um profeta 66 anos e ainda está na verdade? Você vê? Deus não guia os seus filhos por um profeta menor. Deus não revela os seus segredos a profeta menor. Agora, se Deus não revelou todos os seus segredos por meio de William Branham, quem é o homem hoje que vai revelar? Deve ser um profeta. Tem que ter um profeta, porque se tem algo para revelar, tem que ter um profeta. A outra pergunta que eu fiz ao senhor, o senhor não respondeu, vamos responder depois. Como que o homem recebe o Espírito Santo? Bem, o senhor não deu tempo de responder, mas a palavra de Deus vem a quem, seu Josué? A palavra de Deus vem a quem? Pode responder. A palavra de Deus vem a quem? Ao profeta. Então, se há uma palavra de Deus hoje, ela tem que vir ao profeta, mas não ao profeta que está no túmulo, não um profeta morto, não um cadáver, mas se tem uma palavra para ser pregada, se tem uma palavra para ser revelada, se tem uma palavra para ser explicada, então a palavra vai ao profeta. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes em Jerusalém, a palavra de Deus foi a João Batista no deserto. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes lá, a palavra de Deus foi a quem? A Paulo. Sendo Gamaliel, o grande homem do tempo de Paulo, a palavra de Deus foi a Paulo. Sendo o Papa Leão X, o sumo sacerdote do século XVI, a palavra de Deus foi a Martinho Lutero. Sim, sendo Oral Roberts, T.L. Osborne, Maurice Cerulo, Billy Graham, grandes homens, grandes sacerdotes da geração passada, do século passado, a palavra de Deus foi a Kentucky, a um camponês analfabeto chamado William Branham. Porque a palavra de Deus vai a quem? Ao profeta, não ao profeta menor, não ao apóstolo, não ao evangelista, não doutor. Eles não podem interpretar a palavra. Mas quem interpreta a palavra de Deus, senhor Eliezer? É o profeta mensageiro. Tem que ter um profeta mensageiro. Senão Deus não fala, senão Deus não revela, senão Deus não explica, senão Deus não salva. Sem um profeta, Deus não pode salvar. Agora, a pergunta que eu fiz ao senhor é sobre o Espírito Santo. Como que o homem recebe o Espírito Santo? Responda de forma direta. De forma direta. Como que o homem recebe? O Espírito vem a quem? Melhor a pergunta. O Espírito vem a quem? Porque a palavra vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? Ao profeta. A palavra vai ao profeta. A palavra de Deus vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? Pode ser mais específico, para que eu entenda? A Bíblia diz, e o irmão Branham nos ensinou, pela sua mensagem aqui, a palavra de Deus vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? A quem o Espírito vai? Sendo João Batista o profeta, a palavra de Deus, que era Jesus, foi a João lá no Jordão, para ser batizado, está certo? A palavra Jesus foi a João para ser batizado. Mas o Espírito veio à palavra, que era Jesus. Sim, Eliezer, ninguém pode ter o Espírito Santo, a não ser que creia em toda a palavra de Deus. O irmão Branham disse, ter o Espírito Santo não é ter sensação, não é falar em línguas, não é ter alegria, não é pular, mas ter o Espírito Santo é crer em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está com o profeta Cacau Filipe. Ninguém pode crer em parte da palavra de Deus, crer só até William Branham, e não crer em Cacau Filipe e ter o Espírito Santo. A palavra vai ao profeta e o Espírito vem àquele que tem a palavra, que é o profeta e os seus discípulos.